Olá, estimados irmãos, vamos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, dar continuidade ao estudo dessas maravilhosas lições. E vamos à última lição deste ano, a última também do trimestre, que chama-se, o título é Exaltando a Cruz. Vamos estudar segunda-feira, o segundo tópico. O tema do segundo tópico é Apresentando a Crucifixão. Pergunta A. Explique o que acontece quando levamos o coração e a mente a contemplar o sacrifício de Cristo por nós. Então, vamos explicar o que acontece. Vamos ver, João capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ver a pena inspirada? Está relatada em Atos dos Apóstolos, páginas 209 e 210. Diz o seguinte. Só um segundo, portanto. Estava aqui um pouquinho perdido. Diz o seguinte. Se os pecadores puderem ser levados a contemplar fervorosamente a cruz, se puderem obter uma visão completa do Salvador crucificado, perceberão a profundidade da compaixão de Deus e a malignidade do pecado. A morte de Cristo comprova o grande amor de Deus pelo homem. É nossa garantia de salvação. Remover a cruz do cristão seria como apagar o sol do céu. A cruz nos aproxima de Deus, nos reconciliando com Ele. Com a abnegada compaixão do amor de um pai, Jeová olha para o sofrimento que o Filho suportou para salvar a raça da morte eterna e nos aceita no amado. Sem a cruz, o homem não poderia ter união com o Pai. Todas as nossas esperanças se apoiam nela. Dela resplandece a luz do amor do Salvador, e quando, ao pé da cruz, o pecador olha aquele que morreu para salvá-lo, pode se alegrar plenamente, pois seus pecados estão perdoados. Ajoelhando-se com fé sobre a cruz, ele chega à mais exaltada posição que o homem pode alcançar. Que privilégio! Pela cruz, aprendemos que o Pai Celestial nos ama com um amor infinito. Então, o que acontece quando levamos o coração e a mente a contemplar o sacrifício de Cristo por nós? Se nós fazemos isso com o grande interesse espiritual de compreender o sacrifício de Cristo, quanta promessa dentro de tão pouca mensagem, mesmo muita promessa. Então, mas a suma disso é alcançar aquela alta posição de poder estar diante de Deus. E Deus interceder, ou Deus, através da intercessão de Cristo, poder olhar por nós. Então, Cristo olha todo o sacrifício, Deus olha todo o sacrifício realizado por Jesus e, através da cruz, Ele nos ama com amor, um amor infinito. Então, Ele pode estar conosco, Ele perdoa nossos pecados. Então, é uma exaltada posição que podemos alcançar através do sacrifício de Cristo. A pergunta B. O que Paulo enfrentou ao apresentar a cruz? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e 23, diz: Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, realmente, Paulo enfrentou sérias dificuldades, né? Tanto com os próprios judeus, como também para com os gregos. Mas vamos ver o que mais diz o relato no livro dos Atos dos Apóstolos, na página 245. Para a mente das multidões de hoje, a cruz do Calvário está cercada de santas memórias. Sagradas lembranças são ligadas às cenas da crucifixão, mas na época de Paulo, a cruz despertava sentimentos de repulsa e de horror.
Defender alguém que havia encontrado a morte na cruz como salvador da humanidade, obviamente despertaria o ridículo e a oposição. Paulo sabia muito bem como os judeus e os gregos de Corinto considerariam sua mensagem. Pregamos a Cristo crucificado, admitiu ele, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, como já lemos. Entre os ouvintes judeus, havia muitos que ficariam irados com a mensagem que ele estava prestes a proclamar. Já a avaliação dos gregos, suas palavras soariam como uma tolice absurda. Ele seria considerado fraco por tentar mostrar como a cruz poderia ter qualquer relação com a elevação da raça ou a salvação da humanidade. É fácil para nós hoje entender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, inclusive a cruz ela é até idolatrada por muitos dos cristãos, né? Supostamente cristão, mas a cruz na época era condenação. É como se hoje alguém, depois de diversas acusações falsas, ou seja o que fosse para uma cadeira elétrica, ou então fosse enforcado e depois corresse a fama, aquele fulano foi enforcado, foi para a cadeira elétrica. E aparecia alguém a falar assim, mas ele é o salvador do mundo, ele veio para resgatar a raça caída, ele veio para salvar. Mas espera lá, se ele não salvou nem a si próprio, como é que ele vai salvar? Veio para salvar. Então havia aqui algo que era complicado, era escândalo, era loucura, era mal interpretado, não era fácil para fazer o trabalho. Mas o apóstolo Paulo assim mesmo fez. O fato é que nos dias de hoje, às vezes dá dá o 80, né, do 8, ali era difícil acreditar e era escândalo. E hoje, às vezes, é o 80, as pessoas não acreditam que o sacrifício dele é suficiente para salvar. E, por outro lado, o inimigo pega e faz o outro extremo, que é a graça. Estamos debaixo da graça, eu não preciso fazer mais nada, Cristo fez por nós. O fato é que, quando nós olhamos a Jesus, a sua trajetória, o seu ministério, o cumprimento da lei e confirmar a lei, toda a lei com sua morte, nem um jota, nem um tio foi removido da lei, né? Eu não vim abrogar a lei, veio cumprir. Então vemos aqui que realmente Cristo, ele deu o exemplo e deixou para nós. A graça nos leva ao Pai. A graça é feita para termos a remissão dos pecados. A graça foi feita para que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração, para nós aceitarmos aquilo que é preciso, que é a lei de Deus, a proteção que Deus nos deu, que chama lei. Então, devemos lembrar que Paulo enfrentou diversas dificuldades em apresentar essa cruz, apresentar esse Salvador, apresentar a graça ao mundo. E nós hoje passamos por situações muito semelhantes. Mas devemos lembrar a necessidade que tem de apresentar a crucifixão, como é o tema que nós tivemos do tópico de hoje. Deixar as doutrinas, nós temos muita tendência a falar de sábado, falar de vestiário, de alimentação, não. Deixa isso para depois o Espírito Santo tocar no coração da pessoa para querer saber. Vamos falar da crucifixão, vamos falar da graça, vamos falar de como funciona o sacrifício de Cristo. E isso é que vai fazer com que a pessoa queira cada vez mais conhecer esse Salvador, cada vez conhecer mais a Jesus, depois ao próprio Deus. E quando ele entender esse grande amor, esse sacrifício que foi feito para que possamos ser salvos, todo o restante fica mais fácil. Vai ser muito mais fácil aceitar qualquer outra doutrina que serve para guia como salvação. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe para que possamos estudar, estar constantemente ligado à crucifixão, ligado ao sacrifício, tentando entender cada dia mais na prática, né, a teoria que nós estudamos, e passar esse conhecimento a outras pessoas para que também possam vir a conhecer esse Jesus, a esse Deus, a essa trindade, a esse maravilhoso sacrifício, esse maravilhoso amor que foi demonstrado na cruz do Calvário para a nossa remissão. Que Deus nos ajude, nos abençoe e dê sua graça para isso hoje e sempre. Amém.